Capítulo 16. O rito e o símbolo. Indicamos anteriormente que o rito e o símbolo, que são, todos os dois, elementos essenciais de toda iniciação, e que inclusive, de uma maneira mais geral, encontram-se associados também invariavelmente em tudo que apresenta um caráter tradicional, estão na realidade estreitamente ligados por sua própria natureza. Efetivamente, todo rito comporta necessariamente um sentido simbólico em todos seus elementos constitutivos, e, inversamente, todo símbolo produz, e é a isso inclusive ao qual está essencialmente destinado, para aquele que o medita com as aptidões e as disposições requeridas, efeitos rigorosamente comparáveis aos dos ritos propriamente ditos, sob a reserva, bem entendido, de que haja, no ponto de partida deste trabalho de meditação e como condição prévia, a transmissão iniciática regular, fora da qual, além de tudo, os ritos não seriam mais que um vão simulacro, assim como ocorre nas paródias da pseudo-iniciação. É necessário adicionar ainda que, quando se trata de ritos e de símbolos verdadeiramente tradicionais, e aqueles que não possuem este caráter não merecem ser chamados assim, posto que não são na realidade mais que simples contrafações profanas delas, sua origem é igualmente não humana, assim, a impossibilidade de lhes indicar um autor ou um interventor determinado, que já assinalamos, não se deve à ignorância, como podem supor os historiadores ordinários, quando não chegam, num último extremo, a ver nisso o produto de uma espécie de consciência coletiva, que, se existisse, seria em todo caso bem incapaz de dar nascimento a coisas da ordem transcendente, como aquelas das quais são tratadas aqui, mas é uma consequência necessária desta própria origem, que só pode ser contestada por aqueles que desconhecem totalmente a verdadeira natureza da tradição e de tudo que forma parte integrante dela, como é muito evidentemente o caso, simultaneamente, para os ritos e para os símbolos. Ao se querer examinar mais de perto esta identidade profunda do rito e do símbolo, pode-se dizer, primeiro, que o símbolo, entendido como representação gráfica, assim como é mais ordinariamente, não é, de certo modo, mais que a fixação de um gesto ritual, uma nota. Estas considerações se relacionam diretamente com o que chamamos a teoria do gesto, à qual temos feito alusão em diversas ocasiões. Fim de nota. Além disso, ocorre frequentemente que o próprio traçado do símbolo deve se efetuar regularmente em condições que lhe confiram todos os caracteres de um rito propriamente dito. Disto se tem um exemplo muito claro, em um domínio inferior, o da magia, que, apesar de tudo, é uma ciência tradicional, com a confecção das figuras talismânicas, e na ordem que nos concerne mais imediatamente. O traçado dos yantras, na tradição hindu, é também um exemplo não menos explícito disso. Duas nota, a isso se pode assemelhar, na antiga maçonaria, o traçado do tabuleiro da loja maçônica, em inglês tracing board, e também, possivelmente por corrupção, trasty board, que constituía efetivamente um verdadeiro yantra. Os ritos em relação com a construção de monumentos com o destino tradicional poderiam citar-se também aqui como exemplo, posto que esses monumentos tinham necessariamente, em si mesmos, um caráter simbólico. Fim de nota. Mas isso não é tudo, já que, para falar a verdade, a noção do símbolo a qual acabamos de nos referir é muito estreita. Não há somente símbolos figurados ou visuais, há também símbolos sonoros. Já indicamos em outra parte esta distinção de duas categorias fundamentais, que são, na doutrina hindu, a do yantra e a do mantra. 3 nota. Ver o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Capítulo 21. Fim de nota. Estabelecíamos então inclusive que sua predominância respectiva caracterizava dois tipos de ritos, que, na origem, atribuem-se, para os símbolos visuais, às tradições dos povos sedentários, e, para os símbolos sonoros, às dos povos nômades. Além disso, entenda-se bem que, entre uns e outros, a separação não pode ser estabelecida de uma maneira absoluta, e é por isso que falamos apenas de predominância, posto que aqui são possíveis todas as combinações, devido ao fato das adaptações múltiplas que se produziram no decorrer das idades e pelas quais foram constituídas as diversas formas tradicionais que nos são conhecidas atualmente. Estas considerações mostram bastante claramente o laço que existe, de uma maneira completamente geral, entre ritos e símbolos, mas podemos adicionar que, no caso dos mantras, este laço é mais imediatamente aparente, efetivamente, enquanto que o símbolo visual, uma vez que foi esboçado, fica ou pode ficar no estado permanente, e é por isso que falamos de gesto fixado. O símbolo sonoro, pelo contrário, não é manifestado mais que no cumprimento mesmo do rito.
Além do mais, esta diferença se encontra atenuada quando se estabelece uma correspondência entre os símbolos sonoros e os símbolos visuais. É o que ocorre com a escritura, que representa uma verdadeira fixação do som, não do som mesmo como tal, bem entendido, mas sim de uma possibilidade permanente de lhe reproduzir. E quase não há necessidade de recordar a este propósito que toda escritura, quanto às suas origens ao menos, é uma representação essencialmente simbólica. Além disso, a coisa não é diferente para a palavra mesmo, a qual este caráter simbólico não é menos inerente por sua natureza própria. É muito evidente que a palavra, qualquer que seja, não poderia ser nada mais que um símbolo da ideia que está destinada a expressar. Assim, toda linguagem, tanto oral quanto escrita, é verdadeiramente um conjunto de símbolos, e é precisamente por isso que a linguagem, apesar de todas as teorias naturalistas que foram imaginadas nos tempos modernos para tentar lhe explicar, não pode ser uma criação mais ou menos artificial do homem, nem um simples produto de suas faculdades de ordem individual. 4 Nota. Não é necessário dizer que a distinção das línguas sagradas e das línguas profanas não intervém aqui mais que secundariamente, tanto para as línguas como para as ciências e as artes. O caráter profano nunca representa mais que o resultado de uma verdadeira degeneração, que, além disso, pôde se produzir mais rápido e mais facilmente no caso das línguas em razão de seu uso mais corrente e mais generalizado. Fim de nota. Há também, para os símbolos visuais mesmo, um caso bastante comparável ao dos símbolos sonoros, sob a relação que acabamos de indicar. Este caso é o dos símbolos que não são traçados de maneira permanente, mas que são empregados apenas como sinais nos ritos iniciáticos, concretamente os sinais de reconhecimento, dos quais falamos anteriormente. 5 Nota. As palavras, de uso semelhante, entram naturalmente na categoria dos símbolos sonoros. Fim de nota. Inclusive religiosos, o sinal da cruz é um exemplo típico disso e conhecido por todos. 6 Nota. Além do mais, este sinal era também um verdadeiro sinal de reconhecimento para os cristãos dos primeiros tempos. Fim de nota. Aqui, o símbolo não forma realmente mais que uma unidade com o gesto ritual mesmo. 7 Nota. Um caso de certo modo intermediário é o das figuras simbólicas que, riscadas ao começo de um rito ou em sua preparação, são apagadas imediatamente depois de seu cumprimento. Igualmente é assim para muitos yantras, e era também assim antigamente para o tabuleiro da loja, na maçonaria. Esta prática não representa apenas uma precaução tomada contra a curiosidade profana, explicação sempre muito simplista e superficial. É necessário ver nela sobretudo uma consequência do laço mesmo que une intimamente o símbolo e o rito, de tal sorte que o símbolo não teria nenhuma razão de subsistir visivelmente fora do rito. Fim de nota. Além disso, seria completamente inútil querer fazer destes sinais uma terceira categoria de símbolos, diferente daquelas das que falamos até aqui. Provavelmente, alguns psicólogos os considerariam assim e os designariam como símbolos, motores, ou por qualquer outra expressão deste gênero, mas, posto que se fazem evidentemente para serem recebidos pela vista, entram por isso mesmo na categoria dos símbolos visuais, e são nesta, em razão de sua instantaneidade, caso se possa dizer, os que representam a maior semelhança com a categoria complementar, a dos símbolos sonoros. Além do mais, o símbolo gráfico, mesmo repetímo-lo, um gesto ou um movimento fixado, o próprio movimento ou o conjunto mais ou menos complexo de movimentos que é necessário fazer para lhe traçar, e que os mesmos psicólogos, em sua linguagem especial, chamariam sem dúvida um esquema motor. 8 Nota. Isso se vê muito claramente em um caso como o do sinal de reconhecimento, que, nos pitagóricos, consistia em riscar o pentagrama, com um só traço, e no que respeita aos símbolos sonoros. Pode-se dizer, também, que o movimento dos órgãos vocais, necessário para sua produção, trate-se, além de tudo, da emissão da palavra ordinária ou da de sons musicais, constitui em suma um gesto da mesma ordem que todos os outros tipos de movimentos corporais, dos quais, além disso, nunca lhe é possível isolar inteiramente. 9 Nota. Indicamos, no que concerne às relações da linguagem com o gesto, entendido em seu sentido mais ordinário e restrito, os trabalhos do reverendo P. Marcel Jousse, que embora tenham um ponto de partida forçosamente muito diferente do nosso, não são por isso menos dignos de interesse, desde nosso ponto de vista, posto que tocam a questão de alguns modos de expressão tradicionais ligados geralmente à constituição e ao uso das línguas sagradas, e quase inteiramente perdidos ou esquecidos nas línguas profanas.
que estão, em suma, reduzidas à forma de linguagem mais estreitamente limitada de todas. Fim de nota. Assim, esta noção do gesto, tomada em sua acepção mais extensa, e que, além de tudo, é mais conforme ao que implica verdadeiramente a palavra do que a acepção mais restrita que lhe dá o uso corrente, reduz todos estes casos diferentes à unidade, de sorte que se pode dizer que é aí onde tem no fundo seu princípio comum, e, na ordem metafísica, este fato tem uma significação profunda, que não podemos pensar desenvolver aqui, a fim de não nos apartarmos muito do tema principal de nosso estudo. Deve-se poder compreender agora sem esforço o fato de que todo rito esteja constituído literalmente por um conjunto de símbolos. Estes, efetivamente, não compreendem apenas os objetos empregados ou as figuras representadas, como se poderia estar tentado a supor quando alguém fica na noção mais superficial, mas também os gestos efetuados e as palavras pronunciadas, posto que, na realidade, segundo o que acabamos de dizer, estas não são mais que um caso particular daqueles, numa palavra, todos os elementos do rito sem exceção, e estes elementos têm assim valor de símbolos por sua própria natureza, e não em virtude de uma significação superposta que lhes viria das circunstâncias exteriores e que não lhes seria verdadeiramente inerente. Poder-se-ia dizer, também, que os ritos são símbolos postos em ação, e que todo gesto ritual é um símbolo operado. 10 nota. Notaremos particularmente, desde este ponto de vista, o papel exercido nos ritos pelos gestos que a tradição hindu chama mudras, e que constituem uma verdadeira linguagem de movimentos e de atitudes, os toques, em inglês grips, empregados como meios de reconhecimento nas organizações iniciáticas, tanto no Ocidente como no Oriente, não são outra coisa na realidade que um caso particular dos mudras. Fim de nota não é, em suma, mais que outra maneira de expressar a mesma coisa, pondo apenas mais especialmente em evidência o caráter que apresenta o rito de ser, como toda ação, algo que se cumpre forçosamente no tempo. 11 nota, em sânscrito, a palavra karma, que significa primeiro ação, em geral, emprega-se de uma maneira técnica, para designar, em particular, a ação ritual. O que expressa então diretamente, é este mesmo caráter do rito que indicamos aqui. Fim de nota, enquanto que o símbolo, como tal, pode ser considerado de um ponto de vista intemporal. Neste sentido, poder-se-ia falar de certa preeminência do símbolo em relação ao rito, mas rito e símbolo são apenas, no fundo, dois aspectos de uma mesma realidade, e esta não é outra, em definitivo, que a correspondência que liga entre eles todos os graus da existência universal, de tal sorte que, por ela, nosso estado humano pode ser posto em comunicação com os estados superiores do ser.